boa tarde. A conversa hoje enquadrada naquilo que são as cerimónias e os eventos à volta do 50º aniversário da Universidade do Minho. Percorremos todos os meses, mensalmente, os vários institutos, as escolas que compõem a Universidade. Este já é o quarto evento, o quarto acontecimento. O primeiro deste ano letivo em Braga, com a professora, o gosto pessoal dele cá, que é representante do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, mas do Departamento de Comunicação, Ciência Social e Afins. Digo eu, não sei. Ciências da Comunicação, é assim que se chama. Esteja à vontade para me corrigir, não sou detentor do saber ou do conhecimento da sua completude, que é o máximo rigor. Julguei, e foi proposto o nome da professora Rosa Cabecinhas para estar como elemento que eu considero importante no seu trabalho. Iremos ter a oportunidade de constatar desta conversa, representante do Instituto de Ciências Sociais, e aquele primeiro trabalho que me caiu nas mãos há muitos anos foi, confesso, a edição de 2007, agora 2016, da saudosa e extinta Campo das Letras, que teve uma parceria com algumas escolas da Universidade do Minho. Este que é o resultado da tese de doutoramento, preto e branco, a naturalização da discriminação racial. E este trabalho, penso também com a orientação da professora Luís Armâncio, o professor Aníbal Alves de Alcântara também esteve por trás, mas o que interessa é, presumo eu, da sua formação académica, da área da antropologia, do curso da licenciatura Antropologia e Sociologia, ou se calhar não, mas de qualquer das formas, diz-me qual é o percurso até chegar até aqui a este preto e branco, que é um trabalho, um dos três degraus de uma escala académica que depois foi sucessivamente em outras publicações editadas, entretanto até por uma casa editorial próxima que herdou este, vamos lá, património da Campo das Letras, que é a Lumos, uma editora aqui bem próxima de Braga, Vila Nova de Famalicão. E então, como é que se chegou a este pós-licenciatura, pós-mestrado e doutoramento, que é este trabalho em mãos, e depois todo o resto que iremos seguir nesta conversa? Achei curioso que tivesse dito que sou da Sociologia e Antropologia. Achei curioso porque, de facto, foi o primeiro departamento onde trabalhei na Universidade do Minho. É, portanto, foi daí. Não veio digamos que não cai do céu, mas é assim. De facto, eu quando vim trabalhar para a Universidade do Minho, na altura, em 1990, concorri ao Departamento de Sociologia e Antropologia. E foi, portanto, a minha primeira casa, mas eu não sou, a minha formação de base não é essa. A minha formação de base na licenciatura é de Psicologia, e depois fiz um mestrado em Psicologia Social e Organizacional, e depois o doutoramento foi em Ciências da Comunicação, uma especialização de comunicação, Psicossociologia da Comunicação. Estou a perceber. Agora estou a perceber a ligação da psicossociologia da comunicação. Aí é que estou a perceber agora a ligação. E então, quando decide avançar cá na Universidade do Minho, provavelmente é proposto uma área de investigação, de trabalho, que tenha... Na altura, quando eu entrei na Universidade do Minho, não havia escola de Psicologia. Ela surgiu mais tarde. Eu entrei no Instituto de Ciências Sociais, como referi, com o Departamento de Sociologia e Antropologia, que é um departamento que neste momento já não existe enquanto tal, foi subdividido em vários departamentos, e eu rapidamente transitei para o que era então uma secção de Ciências da Comunicação e que agora é o Departamento de Ciências da Comunicação. Eu iniciei, digamos,
carreira de investigação, se assim se pode dizer, num instituto interdisciplinar, que envolvia também os colegas de História, Geografia, etc. Portanto, todas as áreas científicas do Instituto de Ciências Sociais, e depois formou-se também, mais tarde, um centro mais ligado às ciências da comunicação, mas mesmo assim também de caráter interdisciplinar, que é o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, no qual eu estou como investigadora no grupo de estudos culturais. Pronto, então... Em rigor, exatamente. stricto senso, é exatamente este o campo para portanto, as balizas. Em termos de investigação, é esse o campo no qual eu me situo, Ciências da Comunicação, mais precisamente na área da comunicação intercultural, pertencendo ao grupo então de estudos culturais. Uma das questões que agora vai me permitir que eu faça uma coisa que por acaso às vezes gosto, mas neste caso até tenho uma particular, vamos lá, inclinação para o assumir um bocadinho o papel ao mesmo tempo do senso comum, o cidadão anónimo ou a cidadã anónima que gosta de saber e conhecer estas áreas que muitas vezes é sempre daquelas questões ou aquelas, vamos lá, formas de pensar de alguma intrigante, de alguma forma, o que é isto dos estudos culturais, o que é isto, porque assim de uma forma muito colorida, quer a favor, quer contra, sabê-lo-á bem melhor. Eu, que é logo a Cultural Studies, que vem dos campos norte-americanos e aquelas coisas. Prefiro não usar as designações em inglês. Em inglês eu também não. Quando elas estão disponíveis em português. Claro. De facto, muitas vezes as pessoas continuam a falar em Cultural Studies, claro, como se não existisse a expressão claro, em língua portuguesa. Ora, eu também nesse aspecto classifico-me como ativista pela língua portuguesa como uma língua de ciência e, portanto, só uso, obviamente que tenho publicações em inglês, porque a vida académica em termos internacionais é uma exigência e nós temos que também estar em diálogo com outros centros do saber e outros centros da cultura, mas tenho privilegiado sempre também a produção em língua portuguesa. E às vezes, o que às vezes é difícil no uso concreto da terminologia, quando aparecem várias traduções possíveis por uma mesma terminologia que é usada em inglês, isso às vezes dá origem a discussões. Só isso nos daria aqui para toda a tarde de conversa, portanto não vou por aí. Mas, como dizia o outro, é por aí que eu não vou. Mas queria aqui, uma vez que me fez a questão dos cultural studies, frisar a importância de assumir a língua portuguesa como uma língua de ciência, uma língua de cultura, obviamente não em competição com outras línguas, mas também afirmação do nosso próprio lugar, digamos, e contexto, porque quando nós investigamos em estudos culturais e em comunicação intercultural em particular, a questão do contexto é extremamente importante. Aliás, todo o seu trabalho... E todo o meu trabalho, digamos, não pode ser interpretado sem ter em conta o contexto em que, da aplicação em que foi realizado o estudo. E quando falo de contexto, estamos a falar não apenas de um lugar, mas também de um tempo, não é? Obviamente que não é assim, o contexto, por exemplo, o contexto português atual não é o mesmo do que quando eu comecei a trabalhar a estudar as questões de racismo. Que foi nos anos 90, não é? Entretanto, passaram-se algumas décadas. Sim. E
E se na altura, quando nós começámos esse estudo, digo nós, porque apesar do trabalho de doutoramento ser um trabalho individual, ele é feito também em parceria com os orientadores, de alguma forma, em diálogo. Portanto, eu tendo a utilizar o nós, porque eu não considero a produção científica como algo exclusivo meu. Eu sempre trabalhei muito em grupo, com a equipa, não é? Obviamente que o doutoramento é um processo individual, é um trabalho individual, mas ele não teria sido possível sem múltiplas colaborações aos mais diversos Pois, as interrogações, as dúvidas, ou as interrogações até de caráter, vamos lá, mais ou menos assertivo, no sentido do caminho é este, e portanto, como é que é? que eu tenha conhecimento e digo que eu tenho os primeiros estudos sistemáticos sobre racismo em Portugal começaram precisamente nos anos 90. Uma das coisas, e agora vamos mais afinar um bocado a nossa Porque também conversa. havia a questão da negação do racismo, não é? Portanto, que foi algo que durante muito tempo Portugal foi imaginado como um país imune ao racismo. E era preciso vencer essa crença para poder, por exemplo, apresentar um projeto de investigação sobre racismo em Portugal. Uma das coisas, quando se lê sobre o tema o racismo, ou Portugal, o racismo, como é que se vive, como é que se manifesta, a cultura que está, vamos lá, subliminar os comportamentos, as atitudes, o dizer, aquilo que é o nomear disso, dessas vivências, se há, se não há. Há um elemento que eu penso, quer dizer, em termos daquilo que são trabalhos, é Casa Grande e Senzala. Do Gilberto Freire. Sim. Uns a favor, eu lembro-me aqui há uns tempos atrás, uns textos que de vez em quando caem nas mãos para ler, mesmo o professor Eduardo Lourenço, na obra completa que está sendo reeditada, sucessivamente também manifesta, vamos lá, por um lado uma certa ironia, um certo, vamos lá, cinismo, mas depreciativo a essa conceptualização do antropólogo brasileiro, o homem dos estudos da cultura, sobre o racismo. Ou seja, que tem a ver muito com aquela crença, penso eu, até do próprio professor Agostinho da Silva, quando ele e outros, daquilo que era a Renascença portuguesa e os posteriores, quando eles dizem que uma das criações mais importantes do português no mundo foi o mestiço, o ato, como quem diz que isto connosco tem a ver com todos, com os Boers, tem a ver com os holandeses, os ingleses, os alemães, com a Namíbia, com as construções de campos de concentração dos alemães na Namíbia, o extermínio, essas coisas, mas Portugal e o Brasil, aquilo era assim uma fraternidade mais ou menos imbuída de um espírito de compreensão, a construção do homem e da mulher em sociedade. E percebe-se logo que o professor Eduardo Lourenço, quando está um ano no Brasil, na Bahia, o professor olhou para isto assim com muita reserva e com muitas questões, e a partir daqui acho que isto é interiorizado até pelo próprio Estado Novo, a ideologia do Estado, e o professor Adriano Pereira, se calhar, quando foi ministro das colónias, também tentou vender um bocadinho esta ideia. Como é que depois de lá até cá, em termos diacrónicos, se quiser, referir um pouco? Eu não sou especialista no pensamento de Gilberto Freire, mas obviamente que é um autor incontornável e que eu cito na minha tese porque ele é incontornável. Mas se porque eu penso que a pessoa que mais profundamente estudou esse autor e de uma forma que me parece muito interessante é a Cláudia Castelo, em que ela demonstra como é que as ideias chamadas ideias lusotropicalistas ou o mito lusotropicalista foi apropriado de modo diferente em diferentes fases do Estado Novo. Porque houve uma altura em que se rejeitaram em que se rejeitou esse lusotropicalismo porque ele fazia mas a apologia da miscigenação
vendo isso como um caráter positivo, o que numa altura de forte segregação racial, em que a mistura era vista como fonte de impureza, essa mensagem foi rejeitada. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, e há vários autores que falam nesse aspecto, o próprio Estado Novo reapropria determinada leitura de Gilberto Freire. E às vezes, quando se fala do lusotropicalismo, não se fala do Gilberto Freire em si, mas da forma como ele foi claro. interpretado pelo Estado Novo após a Segunda Guerra Mundial. Portanto, nós temos que também ler os autores no seu original. Claro. E ele tem uma obra vastíssima, que não se reduz, obviamente, a essa obra, e só isso também dava-nos aqui vários meses de conversa, portanto. Mas desviaria talvez do assunto principal. Eu diria que nós hoje ainda continuamos, alguns autores até afirmam que nós continuamos a ter uma memória coletiva de natureza lusotropicalista, ou seja, a justificar o modo, a perceber o modo de ser português como uma herança de um caráter lusotropicalista que seria imune ao racismo. E essa crença é uma das crenças que é preciso desconstruir. Claro que não são apenas os portugueses que têm estas crenças de excepcionalidade. Nós vemos isso muito muitos autores dizem que tivemos uma relação especial com os povos das colónias. Se nós formos ver, os italianos dizem o mesmo, os holandeses, os franceses, portanto quase todos têm, por exemplo, os italianos dizem Italian brava gente, portanto negando também durante muito tempo também foram escondidas as atrocidades que foram cometidas quando do projeto colonialista. Na Líbia, e na Etiópia, exatamente. Portanto, muitas vezes os próprios povos não têm acesso à informação histórica porque ela é rasurada para poderem fazer uma ideia completa, mais completa, obviamente completa é impossível, não é? Porque nós selecionamos sempre informação, muita dessa seleção é feita de forma voluntária, outra é feita de modo involuntário, inconsciente, e não nos apercebemos que é desses processos de seleção, mas quando se trata de processos de censura que vêm do próprio Estado, essas questões depois têm implicações extremamente perniciosas nas relações entre grupos. E foi precisamente as relações entre grupos que eu tentei estudar no âmbito do meu doutoramento. O trabalho de doutoramento é a área da psicossociologia da comunicação, fazendo como o outro, descascando a cebola, no fundo é para perceber que realmente naquilo que é a interação homem-mulher, diferentes realidades e vivências, no fundo obedecem a padrões, uns mais assumidamente, porque é a questão da dominação, aquele que domina o outro, não é? E também de alguma forma, digo eu, não sei, involuntariamente o outro ou a outra coloca-se alguma vez, porque a questão do domínio do discurso, do dizer, do nomear a própria realidade exterior, pressupõe uma desigualdade, uma decalagem, uma diferença entre essas realidades sociais, políticas, económicas, que é o dominador sobre o dominado, seja nas Antilhas, seja em África, como Costa do Marfim, Portugal, Angola, Moçambique. De que modo é que isto também é constatável e, se quisermos, o arco temporal ainda hoje é visível? Por exemplo, no processo muito simples de comunicação, jogadores de futebol, imaginemos, do Golfo da Guiné, muitos deles em Portugal, em Europa, e principalmente na Europa. Como é que isto, apesar de aparentemente estar tudo bem na casa do senhor
superior, mas há qualquer coisa que não está. Ou seja, isso continua lá nos momentos de maior crispação social, económica, cultural, identitária, por exemplo, na Holanda, em que vieram, imaginemos, da Guiana holandesa, do Suriname, por exemplo, assim, ou em Portugal, a Cova de Moura, o Barba Azul, ou em Braga. Não precisamos de ir para longe, não é? Portanto, temos que distinguir aqui várias coisas. Temos que analisar aquilo que são consideradas as formas mais explícitas de racismo, de discriminação racial, e as formas mais implícitas, ou seja, aquelas que não são tão visíveis, tão fáceis de diagnosticar, mas que acabam por ter impactos tremendos na vida das pessoas, nomeadamente na forma como a pessoa se percebe a si própria, como estava se nomeia a si própria, se imagina a si própria, se afirma a si própria. Quando iniciei os estudos sobre racismo em Portugal, vivia-se, apesar de tudo, um clima de algum otimismo, no sentido em que se pensava, ou pelo menos muitos dos investigadores da época, achavam que as formas mais flagrantes de racismo tenderiam a desaparecer, portanto, as formas mais brutais. E que aquilo que se iria observar nas sociedades democráticas seriam formas mais veladas. Mas hoje, obviamente, a evidência de que o racismo mais flagrante e até cru, e até de alguma forma violento, de crueldade extrema, é visível para todos nós praticamente todos os dias quando abrimos a televisão, portanto, ou nas redes sociais, ou na televisão. Portanto, esse clima de otimismo que se viveu a determinada altura, sei lá, lembro-me com a libertação de Nelson Mandela, com a queda do Berlim, pelo menos da forma como ela foi pensada e como foi noticiado. Nós não nos apercebemos, a maior parte de nós, de que muitas das estruturas, de facto, desse racismo não se abalaram. Não é? E o racismo, portanto, nunca está apenas nas percepções individuais de cada um de nós. Ele faz parte de processos mais amplos, ideológicos, de diferenças de poder, de hierarquizações sociais, de diferenças de oportunidades que são estruturais e que continuam a moldar as nossas sociedades. Então a professora pensa que, eu julgo pelo livro do seu trabalho, que há questões que têm a ver com o caráter endógeno, ou pelo menos aquelas noções etnocêntricas, quer não, pelo menos eu penso assim, que quando se olha e se analisa, há sempre, vamos lá, a posição montante, que é etnocêntrica, e a jusante, que é aquele que, vamos lá, o alvo dessa mesma discriminação racial, se quiser. Mas nós não podemos confundir racismo com etnocentrismo. Sim, eu digo no naquele sentido em que o etnocentrismo é um processo que muitas vezes é um processo simétrico, no sentido, ou tende a ser simétrico, em que cada grupo, muitas vezes, porque cresce num determinado grupo, porque é socializado numa determinada cultura, tende a ver essa cultura como melhor do que a cultura do outro. Mas nós não estamos, neste caso, a falar apenas de uma diferença, mas também numa hierarquização social profunda, que é vista como
quase que irreparável. Eu digo isto, e sem lhe cortar o raciocínio, porque essa questão, a meu ver, não é? Estou a colocar-me no sentido de tentar perceber, dar uma claridade maior a estas questões do preto e do branco, aquele cinzentismo, aquela interseção que é mais ou menos esta. A sensação que se tem quando se analisa ou pensa assim, mais concentradamente sobre esta questão é que é aquilo que eu estava colocando da questão da etnocentricidade, se quisermos. Nós, o etnocêntrico, no sentido em que olha para o outro e até é capaz de estar atento para o outro, desde que ele seja capaz de perceber a posição e até, se quisermos, no limite, aceitar hábitos, costumes, cosmovisões do etnocêntrico em relação a ele. Aquilo que é do outro, muitas vezes é dificilmente, vamos lá, assimilável, ou pelo menos compreensível, aceitável no fim da linha, quando se há, vamos lá, uma inter-relação ou estas realidades se aproximam uma da outra. As inter-relações são marcadas por diferenças de poder, não é? Portanto, eu não sei exatamente o que é que se estava a referir quando dizia fim da linha, mas uma coisa é um grupo que se vê a si próprio como a norma, a partir da qual os outros são definidos e que eventualmente até os outros são vistos de uma forma, pode até serem vistos ou como ameaça, mas também como exóticos, sem essa dimensão de ameaça. Mas a professora lembra-se de 1958 em Bruxelas, a Exposição Universal, sim. estavam lá ainda tão longínquamente no tempo. Sim, nós, eu vou dizer mais uma vez, não precisamos de ir para Bruxelas, claro. Nem precisamos de pensar no Rei Leopoldo para falar em atrocidades. Claro. Nos anos 70 viria a Mu, por exemplo. Portanto, nós temos casos muito próximos, tanto no tempo quanto no espaço, e portanto não precisamos de exemplos tão longínquos. Mas estava-me a falar de outra coisa que, entretanto, com o parente de Bruxelas me escapou, porque introduziu duas coisas ao mesmo tempo e eu perdi-me. É aquela questão de... É tudo muito compreensível agora, numa linguagem assim mais, vamos lá. Já agora, não é tudo muito compreensível, no sentido em que nós muitas vezes nem nos esforçamos por compreender. Muitas vezes as pessoas no dia a dia não tentam sequer compreender a posição do outro. Nós esperamos que o outro nos preste atenção, mas raramente estamos predispostos a prestar atenção ao outro, a não ser que a gente esteja numa situação de subalternidade em que aí o próprio sistema social nos remete para, muitas vezes, para funções de cuidado ou para funções de serviço ao outro. Uma das formas que eu estudei de racismo foi precisamente o facto de nós não darmos a importância àquilo que uma pessoa negra, quando eu digo aquilo que uma pessoa negra diz. Eu fiz as experiências, eu utilizei método experimental e a mesma coisa dita por um branco ou dita por um negro, a pessoa, os participantes recordavam mais facilmente quem disse o quê, o nome da pessoa que disse determinada coisa e o que disse, quando essa pessoa era branca do que quando essa pessoa era negra. E estamos a falar de Portugal há pouco tempo, nós estamos a falar dos anos 50 no centro da Europa. Portanto, não precisamos de ir tão longe. Agora, o que é que podemos dizer? Isso em si é uma forma que nós chamamos, quase que implicitamente, eu estou a dar menos importância ao outro, sem me aperceber, sem necessariamente me aperceber dessa forma como processo a informação.
por isso é que muitas vezes os resultados, quando se utiliza questionários, ou seja, questionários que a pessoa diz o que pensa, são um pouco diferentes dos resultados obtidos em investigações que utilizam métodos experimentais e outros em que a pessoa não tem que dizer necessariamente, em que o racismo é medido mais indiretamente. Uma das questões, agora, vejamos aquilo que poderá eventualmente a professora dizer neste tipo de discurso, também muitas vezes corre por aí, com casos concretos. Vamos ao Haiti, a revolta do sangue, tudo aquilo que aconteceu, e a independência, a república, de lá até cá, normalmente costuma-se dizer que fala-se muito deste acontecimento, deste marco histórico, e não sei o quê, mas volta e meia vem também alguém, vamos lá, desagradável à mesa de uma excelente conversa, dizer, mas o Haiti, os índices de miséria e de subdesenvolvimento ainda estão porque tem que pagar a fatura ao colono branco francês que na altura foi alvo, vamos lá, da sublevação dos agrilhoados na ilha que lá estavam debaixo do domínio francês. Isto por um lado. Por outro lado, nos anos 70 e 80 correu por aí nas televisões uma série muito famosa, Raízes, que tinha no fundo a escravatura como tema, penso eu que era assim o título da série, a escravatura no sul dos Estados Unidos, assim um bocadinho, vamos lá, com um certo panache hollywoodesco, com um verniz muito, muito para disfarçar tudo aquilo que ainda se mantém, se calhar no dia de hoje, no sul dos Estados Unidos, que é sempre usado como exemplo. Mas depois nós também vemos que Toni Morrison, por exemplo, a escritora do Prémio Nobel da Literatura, escreve da maneira que escreveu, Beloved, por exemplo, o romance e os outros textos que teve, professora intelectual, sobre estas questões. E aí, quando se começa a falar em Toni Morrison, mesmo uma malta da literatura começa a ficar assim um bocadinho com algum desconforto à volta disto. Sim, e depois, no fim, é o Frantz Fanon, toda a gente sabe, o homem que teoriza sobre a questão da Argélia, da libertação da África, dos africanos. Portanto, há toda aqui uma coisa que a mim me dá a sensação que nós ainda não deixamos este ponto da discussão e a prática ainda continua com essas nuances que a professora estava enunciando anteriormente. Bom, estes dois autores que menciona, Frantz Fanon e Toni Morrison, raramente, pelo menos nos livros do ensino secundário português, julgo que são escassamente usados, são pelo menos nas últimas. Eu não vi os livros deste ano, os manuais escolares deste ano, mas tenho analisado os manuais escolares dos anos anteriores e são autores que são pouco estudados no ensino secundário. E muitas das histórias que valeria a pena contar também não aparecem, portanto há uma versão que continua a ser hegemónica da história, que é contada com pouco contraditório, digamos. Claro que há alguma tentativa, mas com pouca há alguma tentativa de fazer aquilo que alguns autores chamam a multiperspectividade, que é, por exemplo, nos livros de história, colocar um acontecimento, como é que ele é visto por uma determinada pessoa de um contexto e como é que ele é visto por uma pessoa do outro contexto, mas isso é feito de uma forma que me parece ainda bastante limitada, porque, por exemplo, assume-se que determinado contexto, determinado país é culturalmente homogéneo e, portanto, às vezes quando se fazem esses confrontos é como se fosse confronto entre países, como se dentro de cada país não houvesse diversidade, não é? E isso é algo terrível, não é? Porque durante muito tempo cultivou-se uma certa homogeneidade cultural dentro dos países, nomeadamente europeus, e Portugal não foi exceção, até mesmo a homogeneidade racial foi cultivada. E hoje continua-se a não olhar a diversidade
de uma forma que não seja de mera contabilização para estatísticas, ou seja, de uma forma profunda do que é que significa ter uma sociedade diversa, em que diversos tipos de pessoas possam sentir-se igualmente pessoas. Não é? Em que, por exemplo, um negro possa sentir-se português em pé de igualdade com um branco, ou uma pessoa de classe, uma pessoa pobre em pé de igualdade. Quer dizer, é impossível. Portanto, continua, esse eu versus nós continua, eu versus o outro continua extremamente marcado. Muitas vezes a preto e branco. Ou seja, a preto e branco no sentido em que é dicotomizado, como se não houvesse nada no meio. E eu resolvi chamar o livro Preto e Branco precisamente para chamar a atenção do efeito pernicioso dessas categorizações, excessiva dicotomização da realidade. Não é? Ou se é europeu ou se é africano, como se não houvesse simultaneamente uma pessoa que é ou se é branco ou se é preto, ou se é homem ou se é mulher, ou se é português ou se é inglês, por exemplo. Claro que estas questões não são da mesma natureza, mas o pensamento dicotómico está muito entranhado no nosso dia-a-dia, porque ajuda-nos a processar rapidamente a informação. Ora, nós precisamos para sermos justos com os outros, precisamos de pensar, às vezes precisamos de pensar devagar. E aqui utilizo uma expressão de um célebre autor de psicologia, o Daniel Kahneman, que ele fala, fala dos sistemas, pensar depressa e pensar devagar. E muitas vezes nós pensamos depressa sobre o outro, mas para nós já pensamos devagar, ou seja, já pensamos nas nossas circunstâncias, o que é que nos leva a fazer determinada coisa. Quando não temos êxito, desculpamos-nos com uma série de aspectos, mas quando é o outro, aí carregamos e não vemos o contexto, não vemos as características, não vemos o peso da situação, vemos apenas como se aquilo fosse decorrente daquela pessoa que tem determinadas características que as leva ao insucesso. E agora voltando a uma questão que tinha feito lá atrás, durante muito tempo os estudos, nomeadamente os estudos de psicologia sobre racismo, focavam-se apenas no que é que o grupo dominante pensava do alvo do racismo. Ou seja, raramente tentavam ter em consideração, ou muito raramente tinham em consideração, o que é que os próprios vítimas do racismo pensam. E foi precisamente esse o meu ponto de partida na tese, porque alguns dos estudos que estavam a ser feitos na época em Portugal, apenas, nomeadamente no âmbito dos eurobarómetros, apenas tinham em consideração a opinião do grupo maioritário. E o grupo, os negros eram apenas o alvo, eles não podiam sequer responder ao inquérito. E só foi em 2008, pela primeira vez na União Europeia, se fez um inquérito, que eles chamaram o MIDIS, sobre como é que as minorias aqui entre aspas, porque também temos que discutir o que é que são minorias e maiorias, e isso também nos levaria aqui a uma grande discussão, como é que eles sentem essa questão. E os primeiros estudos que foram feitos com pessoas pertencentes às designadas minorias étnico-oficiais apontavam para a internalização do preconceito racial, ou seja, para os efeitos nefastos dessa internalização, que se traduzia, por exemplo, em menor êxito ou menor nível de desempenho na escola, porque a própria escola funciona com normas e num contexto que não valoriza os seus outros conhecimentos específicos e outras formas de expressão, mas atualmente há toda uma série de estudos que se incidem precisamente sobre como é que
as pessoas desses grupos internalizam o preconceito, mas como é que são agentes de transformação social e de mudança social na sua luta antirracista. E aí há toda uma série nova de investigações que é importante ter em conta, porque se por um lado algumas pessoas internalizam o preconceito, por outro, outras o seu sofrimento leva-as a decidir que é preciso transformar a sociedade e, portanto, envolvem-se ativamente nessa transformação e na luta social para que haja sociedades mais justas, e não só para o seu grupo, mas também para outros grupos que são socialmente discriminados. E isso é muito importante ter em conta. Voltando outra vez a essa questão, e pegando nessa questão que a professora estava agora a desenvolver, voltando outra vez, de alguma forma, nem que seja de um modo relativo, a questão do uso ao tropicalismo, a sociedade portuguesa de alguma maneira ficou refém dessa ideia, porque hoje ou temos sempre aquela velha tendência de estas discussões serem lançadas tirando o lado académico, porque as investigações são válidas, são feitas, há tempo, há investimento pessoal, intelectual, mas depois o reflexo que tem, vamos lá, o lado pragmático, como diz alguns das questões da linguagem, o efeito prático da palavra. Quer dizer, até que ponto é que os discursos da televisão, os debates na televisão, dossiês de jornais, trabalhos de investigação na academia, mas depois aquilo que é o lado da vida de todos os dias, o carro, o café, o supermercado, a rua, para cima para baixo, mais pedonal, menos pedonal, como é que estas coisas e a sensação que se tem é um bocadinho, não foi de uma forma quase impune, o arroz da minha parte na questão da exposição de Bruxelas, mas também a exposição do Império Português, em 1942, em 1970, 71, o massacre de Viriamu e outros que aconteceram. Como é que estas questões... Que não está nos nossos manuais escolares. Está nos manuais escolares, como é que... Sim. Ora bem, a questão que me coloca é tão complexa que eu não sei exatamente por onde começar. Primeiro, muitos dos estudos académicos não são feitos na academia, não é? Portanto, não é um estudo, e mesmo o estudo que eu fiz não foi um estudo empírico de estar a ler livros. Houve trabalho em escolas, houve trabalho em associações. Claro que nós tendemos infelizmente, muitas vezes a academia continua, como se costuma dizer, a fechar-se numa redoma de vidro. Pois é. Mas nós não podemos também, cujo nome é bem elucidativo, quando se fala Torre de Marfim, é elucidativo do lugar, por exemplo, que as pessoas negras têm na academia portuguesa. Portanto, continua a ser uma academia, uma Torre de Marfim a esse nível, não é? Portanto, agora, eu ia dizer que agora a que funcionou, que falou em restaurantes, em autocarros, lembrei-me de um dos primeiros estudos que li sobre as questões do racismo, feito nos Estados Unidos. Agora eu vou para longe, que é um estudo que é bastante citado, que é um estudo de Lapierre, que foi feito nos anos 30. E na altura, nos anos 30, nos Estados Unidos, havia muitos cartazes a dizer nos restaurantes e nos hotéis: não é permitida a entrada nem a cães nem a chineses, que é uma frase violentíssima
que infelizmente, obviamente, não era só lá que era colocada e também, infelizmente, não só, e que também foi uma frase adaptada a muitos outros grupos, judeus e etc. Portanto, em diferentes contextos, diferentes momentos, essa frase tem sido adaptada. E ele resolveu estudar o racismo a partir da observação do comportamento. Ou seja, resolveu ir passear pela América, aqui América, Estados Unidos da América do Norte, não é? Porque também é outra das sínteses que nós fazemos, América como sinónimo de um país apenas. E ele achava que, portanto, passeou pela América com um casal de chineses e foi vendo quais eram os restaurantes e os hotéis que recusavam entrar. E ele achava que essa maneira de medir o racismo era mais eficaz do que os inquéritos. Ora bem, hoje em dia, por exemplo, essa maneira de medir o racismo seria quase até ilegal, porque na maior parte dos países, pelo menos os países democráticos, os restaurantes e os hotéis não podem barrar a entrada às pessoas por causa da sua cor de pele ou por causa da sua suposta etnicidade. Ou seja, a forma como se vai medindo o racismo também está dependente do contexto legal, do contexto cultural, mas também da própria emergência de normas antirracismo, não é? E do contexto legal que se vive num determinado país. E a investigação tem que ter em conta isso, que há atualmente uma norma antirracismo e que as pessoas no seu contacto, no seu discurso público, para o público, não estou a falar num grupo de amigos ou na família, são mais prudentes nesse discurso do que em contexto privado. Isso vai exigir novas formas de estudar esta questão. Recentemente, no âmbito de um outro projeto, nós temos feito trabalho em escolas, e nomeadamente grupos de discussão com estudantes do ensino secundário, e temos visto que alguns deles ainda, e voltando à sua questão do isotropicalismo, porque pelos vistos é uma questão que reapareceu na sua. Os estudantes, muitas vezes, eles próprios referem essa questão, porque, entretanto, há todo um debate nas redes sociais sobre a herança ou sobre os legados. Também temos de discutir o que é uma herança e o que é o legado do lusotropicalismo. E também, mas uma das coisas que raramente aparece é a ligação da discussão entre como é que o passado molda o presente em termos das relações entre grupos sociais, e nomeadamente entre grupos que são grupos racializados e os grupos que não são vistos, não são percebidos como racializados. E isso tem tudo a ver com assimetrias de poder que continuam a estar presentes. Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Aquilo que a professora disse, e fazendo assim um bocadinho a análise do discurso, a prática da análise do discurso ao seu livro, à sua tese de doutoramento lá. Praticamente não falámos do meu livro, não sei se reparou, porque me foi fazendo perguntas sobre outros autores e portanto não... Mas a oportunidade lá chegará. Mas a professora tocou aí num aspecto muito importante, que eu penso, quando se analisa agora, daí não é uma obsessão minha com o tropicalismo, nem nada que o pareça, mas tocou, e eu penso de uma forma bastante sensível e perspicaz e inteligente, os discursos que andam pelas redes sociais. Sim. No fundo, e aplicando a análise crítica do discurso, quisermos,
muito dessa gaiola. Sim, sim, exatamente. É exatamente isso. Podemos dizer, chamar-o de gaiola no sentido em que aprisiona as nossas mentes. E, portanto, há todo aqui um trabalho que alguns autores designam de descolonização do conhecimento, do saber e de outras leituras e de contacto com outros autores e outras realidades que os implementar no sentido de que a memória pública não seja tão luso-tropicalizada, se quisermos usar esta expressão. Pronto, chegamos ao final. Quero agradecer a simpatia e a atenção